Não existe nenhum tipo de ideologia que não seja idólatra. Então, assim como o feminismo, assim como o socialismo, assim como o comunismo, tudo isso não passa de idolatria, ou seja, tudo isso não passa da quebra do primeiro e do segundo mandamento. Em outras palavras, a gente poderia dizer que a fé cristã, ou seja, essa fé que ela é tanto feminina quanto masculina, porque é a fé que Deus dá aos eleitos, essa fé do povo de Deus tem dois tipos de axiomas, tem dois tipos de fundamentos. Um fundamento ontológico, que tem a ver com o ser, ou seja, que é o próprio Deus, e um fundamento epistemológico, que é a própria Escritura Sagrada. Então, se você diz que você é cristã, se você confessa como discípulo de Cristo, você, em outras palavras, tem dois grandes fundamentos. Você abraça dois grandes fundamentos. E esses dois grandes fundamentos é um fundamento ontológico e um fundamento epistemológico. Tanto que tem a ver com o ser do próprio Deus, como que tem a ver com o conhecimento, que é aquilo que provém das Escrituras Sagradas. E o que esses viés ideológicos fazem? Desse mundo que nós vivemos hoje, tenta fazer uma caricatura, tenta distorcer o cristianismo, criando uma nova forma de religião. Ou seja, tanto o socialismo quanto o comunismo, esses ismos por aí, do mesmo modo como o feminismo, propõe nada mais e nada menos que uma destruição completa da fé cristã e de todos os fundamentos da tradição cristã. Então o tema é esse, o tema é um tema importante, mas é complexo. Tratar desse tema não é tratar de um tema fácil. Então a gente precisa entender que feminilidade bíblica trata de uma fé feminina contra o mundo feminista. E o que eu tenho para dizer para vocês nessa tarde, irmãs, é que, infelizmente, existem em nossas igrejas cristãs feministas. E isso é a maior controvérsia da feminilidade bíblica. Isso é a maior contradição da feminilidade bíblica. Não existe a possibilidade, irmãs, de você ser cristã e ser feminista. Não existe a possibilidade de você crer nas Sagradas Escrituras e você se dizer ou declarar algum postulado, algum fundamento, algum pressuposto do feminismo. E se isso acontece dentro das igrejas, quanto mais nas universidades, quanto mais no mundo lá fora. Mas aí você pode dizer assim, mas como pode? Como é possível uma cristã ser feminista? Muitas vezes, irmãs, nós nem sabemos que somos, ou que acreditamos em algum pressuposto feminista. Mas quantas vezes vocês já ouviram dizer que meu marido que faz as coisas em casa, eu quero assistir Netflix? Ou quantas vezes você disse, meu marido disse para fazer uma coisa, ou meu pai disse para fazer uma coisa, ou meu pastor me disse que eu devo fazer uma coisa, mas quem sabe da minha vida sou eu, meu corpo me engana. Então o que a gente nota dentro das igrejas hoje? Mulheres que se dizem cristãs, com um pezinho lá no feminismo e contrariando completamente a fé que você confessa crer. Então, às vezes, as nossas atitudes, às vezes, as nossas ações manifestam que estamos sendo influenciados por uma perspectiva completamente anticristã, que entra em contradição com a nossa fé. Então, esse tema veio para quebrar vários paradigmas. Esse livro aqui, ele vem com o propósito de quebrar vários paradigmas.
Por isso que é colocado o tema feminilidade radical. Fé feminina em um mundo feminista. E isso é importante para nós? Sim, isso é extremamente importante para nós. E o que nós precisamos fazer agora é voltar ao texto bíblico que trata de Deus criando a mulher e propondo a sua própria vocação. Mas eu já conheço o que Deus tem para dizer para mim em Gênesis em relação à mulher. Eu já conheço que Deus disse que a mulher deve fazer isso, isso e isso. Mas o conhecer agora nos torna responsáveis para viver conforme as Escrituras. Então eu queria, antes de começar, eu falei um pouco sobre o tema, porque é muito importante, mas muito complexo também. Muito, porque o ativismo do feminismo, ele não só é contra o aborto, ele não só é contra a ideologia de gênero. As feministas, elas só não estão lutando pelos direitos iguais. Não! Elas estão tentando destruir o casamento. Elas estão tentando desvalorizar a maternidade. Sabe quando você vê muito do feminismo dentro das igrejas? Mulheres que estão há 10, 15 anos, que são férteis, que não têm problemas para engravidar, mas não querem trabalhar ou estudar. E sabe quantas mulheres nas igrejas estão vivendo dessa forma? Muitas. E por conta desse contexto que eu acabei de falar para vocês, a gente criou um projeto, que é um projeto missionário também, junto com o projeto missionário Compaixão. É um projeto Compaixão, é um projeto que eu fundei há 14 anos. A gente criou esse ano o projeto Eva Reformada. A gente colocou esse nome, Eva Reformada, porque quem aqui já leu ou já viu o filme As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis? E Lewis, ele diz que as mulheres são filhas de quem? Filhas de Eva. Assim como os homens são filhos de Adão. Então a gente pensou nesse nome justamente por isso, porque somos filhas de Eva. Mas precisamos ter uma vida, ter um coração, ter uma mente completamente renovada e reformada pelas Escrituras Sagradas. Então nasceu Eva Reformada. Somos filhas de Eva, mas precisamos também ser filhas de Sara. E vou falar sobre isso no final da palestra. Mas sabe quem foi a primeira mulher no mundo inteiro com influências, com postulados, com pressupostos, com fundamentos feministas? A própria Eva. E a gente vai falar sobre isso. Vamos fazer essa leitura de Gênesis capítulo 2. Me acompanhe nessa leitura em inglês. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a Gênese, ou seja, o princípio dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o sol, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do sol. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim,
dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para o que, irmãs? O cultivar e o guardar. Ou seja, trabalho é antes do pecado, é bênção de Deus. E o que a gente mais vê hoje são homens dizendo e amaldiçoando ou desprezando o trabalho. E a gente vê aqui que Deus já deu trabalho ao homem antes da queda. Mas é muito importante frisar que esse trabalho não só era de Adão, era dos dois, e a gente vai ver isso no texto. E o Senhor Deus, versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, presta atenção a partir do versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o trabalho de Adão foi enorme nesse momento aqui. Ele foi dando nome aos animais, mas não encontrou em nenhum animal alguém que o auxiliasse e fosse idôneo. Então é por isso que Deus diz a Adão que é bom que ele não estivesse sozinho e que Deus faria a mulher. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem, isso aqui é a primeira declaração de amor de todos os tempos. Veja aqui: esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Então aqui Deus estabelece o conceito de família. Aqui Deus estabelece o propósito do homem cuidar e cultivar o jardim com o auxílio da esposa. Aqui o Senhor estabelece o propósito da mulher. Aqui o Senhor estabelece o casamento. Aqui o Senhor estabelece a função, o telos, o propósito da família. Irmãs, nesta tarde, nessa palestra, eu queria frisar e enfatizar o versículo 18 desse capítulo 2. Nós iremos tratar desse versículo aqui. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O incrível aqui, quando se trata de homem, está se tratando do gênero humano. E uma das primeiras coisas que o mundo feminista diz para as mulheres é: viva sua vida independente. Você não precisa de homem para coisa nenhuma. Existe o empoderamento feminino, a emancipação da mulher, justamente por isso. Porque o feminismo, ele continua tentando distorcer o cristianismo e a fé cristã. Então, nesse momento aqui, um dos postulados, um dos fundamentos do feminismo é dizer: olha, você
viver uma vida feliz, independente. Você não precisa de homem para ser feliz, mas a verdade é que a gente não precisa de homem para ser feliz, precisa? A gente precisa do perdão de Deus para ser feliz. Salmo 32 diz isso: bem-aventurado o homem que tem os seus pecados perdoados e as suas iniquidades apagadas. Bem-aventurado quer dizer feliz é o homem que tem os seus pecados perdoados e as suas iniquidades apagadas. A gente não precisa do homem para ser feliz, mas o homem e a mulher não nasceram. Deus não os criou para viverem sozinhos. Então, mulher que escuta da Rede Globo, das novelas, da rádio, da Netflix, das séries e dos filmes, e até das ativistas feministas, e até do marxismo cultural, e até da ideologia feminista, que ela pode viver uma vida independente do homem. Se você tem escutado tudo isso, você tem escutado uma contradição à fé que você professa crer. Então esse texto começa dizendo o seguinte: Deus não criou o homem e a mulher para viverem sozinhos. Mas Morgana, existe o dom do celibato. Sim, existe. Ele é raro, inclusive. As escrituras dizem que o dom do celibato é raro. Deus dá para alguns, mas não para todos, não para a grande maioria. Inclusive, um dos grandes propósitos de Deus para o homem e para a mulher é crescer e multiplicar. E aí vem o feminismo para dizer: quem disse que nós precisamos crescer e multiplicar? Abaixo a maternidade, abaixo a ideia de que para ser feliz a mulher precisa casar e ter filhos. Então a gente começa pensando nisso. Não é bom que o homem esteja sozinho. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus, perceba algo comigo muito importante. Eu não sei se você já recebeu um conselho de alguém dizendo assim: olha, se preocupa com o casamento não. Olha, tua vida com Deus é suficiente. Deus, Ele irá suprir tudo na sua vida. Se eu fosse você, fazia faculdade, arrumava um emprego, teria muito dinheiro no bolso e ia curtir a vida. Irmãs, pensem comigo aqui. Adão estava num jardim com tudo do bom e do melhor. A única ordem de Deus era que ele não comesse do fruto que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, ele governava, cultivava, ele tinha domínio sobre todos os animais domésticos e selvagens. Ele era o grande administrador da criação de Deus. Na viração do dia, Adão estava frente a frente com Deus, em plena comunhão com o Senhor. Não havia nem cheiro de pecado nesse momento. Adão, ele se satisfazia pela presença de Deus, pela paz de Deus, por toda uma plenitude de Deus e da criação. E em um dado momento, Deus olha para ele e fala: não é bom que o homem esteja só. Você poderia estar lá no Éden que ele diz assim: mas Deus, muitos pastores, muitas igrejas dizem que somente eu viver uma vida em comunhão com Deus é suficiente. O próprio Deus, vendo Adão totalmente suprido, totalmente satisfeito no jardim, e lembre-se que não havia pecado, ou seja, era plena comunhão com o Senhor. Mesmo assim, o próprio Deus olha para a sua própria criação, ou seja, a coroa da criação, porque o homem e a mulher é a coroa da criação. O próprio Deus olha para a sua própria criação e diz: você está sozinho.
Eu diria, como assim sozinho se eu já tenho o Senhor em todos os dias? Como assim sozinho se eu tenho o domínio sobre toda a criação? Como assim sozinho se todos os finais de dia o Senhor vem falar comigo face a face? A resposta para isso, irmãs, é que Deus estabelece o casamento para que o homem e a mulher não vivam sozinhos. Mesmo que você viva uma vida plena de comunhão com Ele. Eu não sei se você já tem pensado nisso, mas isso é muito importante. Porque se Adão estivesse completamente pleno, ele não estava só. E Deus não teria precisado fazer uma mulher para o auxiliar, nem que fosse adequada a ele. Então, tratar sobre esse tema da feminilidade bíblica nada mais é que permanecer contra o fluxo do mundo moderno. Mulheres modernas tentam redefinir o propósito da feminilidade bíblica, reduzindo completamente ao pó os atributos e as vocações que as Escrituras revelam sobre a mulher. Um grande escritor, um grande pastor, eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram ele pregar, ou se vocês já leram algum livro dele, John Piper, ele vai falar justamente sobre isso. Ele diz o seguinte, sobre feminilidade bíblica, sobre a fé feminina. Ele diz, teologia fraca cria mulheres fracas. Sabe por que o feminismo existe nas igrejas, irmãos? Porque mulheres não amam a teologia. Eu não estou falando de uma teologia acadêmica, de você entrar no seminário, de você precisar estudar grego, hebraico. Não estou falando disso. Eu estou falando de teologia porque teologia significa o estudo sobre Deus, o estudo das Escrituras Sagradas. Muitas vezes nós somos influenciados pela mídia, pela moda e por toda essa filosofia mundana que cerca esse mundo, porque nós não amamos a teologia, porque nós não amamos as Escrituras, nem muito menos cremos nas Escrituras. O John Piper vai dizer que o sentido último da verdadeira feminilidade é o seguinte: verdadeira feminilidade é um chamado distinto de Deus para demonstrar a glória do Filho, Cristo, de maneira que não seriam demonstradas se não houvesse feminilidade. Ou seja, a nossa distinta personalidade como mulher é indispensável no propósito de Deus para demonstrar a plenitude da sua glória. A sua personalidade feminina não é um acidente, não surgiu do caos, do vazio, nem do nada. Ela existe porque Deus a designou para se relacionar com o maior evento da história, a morte do seu filho. Então, o sentido último de uma verdadeira feminilidade é a glória do Filho, é a glória de Cristo. O propósito desse tema é voltar às Escrituras Sagradas, é trazer a verdade de Deus sobre a mulher, seu propósito de glorificá-lo da forma como Ele determinou. A fé cristã, essa fé feminina no mundo feminista, valoriza o lugar da mulher na igreja, valoriza o lugar da mulher na família e na sociedade. Não basta, irmãos, somente ouvir como Deus fez a mulher e como a designou. É necessário crer nas Escrituras. Deus dotou, eu e você, Deus dotou a mulher cristã de fé genuína. Esse dom divino procede da exposição fiel do texto sagrado. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, você tem a fé que você precisa ter no mundo que você vive. Então, o conhecimento das Escrituras Sagradas produzirá mulheres fortes e inconformadas com esse mundo e com toda a perspectiva feminista que ele defende. Então, eu queria defender nessa tarde, nessa palestra, que eu quero
vida de ser uma mulher cristã é ser conforme a imagem do Filho e para dar a Cristo toda a glória possível. Então, o que é feminidade, o que é cosmovisão cristã, o que significa ideologia, o que é feminismo, são coisas que a gente precisa saber. Mas eu poderia deixar esses conceitos para depois, se a gente não avançar muito na hora. Porque eu coloquei aqui uma palestra, eu criei aqui uma palestra que a gente poderia definir esses termos antes de entrarmos no texto bíblico. Mas aí eu vou deixar para o final, se realmente for importante isso. Então, para a gente ser uma cristã, nós precisamos saber o que é cosmovisão cristã. E cosmovisão cristã é nada menos do que a sua concepção do mundo. Como você interpreta o mundo? Como você interpreta Deus e você mesmo? O que é feminilidade, o que é ideologia, o que é feminismo? Precisamos entender o que são essas coisas para podermos ser ativamente cristã nesse mundo. Mas eu queria começar dizendo, por conta do texto que nós lemos em Gênesis capítulo 2, que vivemos num mundo de Deus. A proposta do tema da palestra é um mundo feminista, mas não é um mundo totalmente feminista. É um mundo onde as feministas tentam governar todas as coisas, tentam assumir a liderança de todas as coisas. Mas a gente precisa entender que as Escrituras dizem que quem criou esse mundo, que quem criou os céus e a terra foi o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Contudo, irmãs, por conta do pecado original, do pecado de Adão e Eva, da queda dos nossos primeiros pais, a maldição divina, como consequência do pecado, alcançou o homem e a mulher. Após a queda, como a gente sabe que tem aqui no texto de Gênesis 3, após a queda, o homem nasce morto nos seus delitos e pecados. Então, após a queda de Adão e Eva, todos os homens nascem mortos nos seus delitos e pecados. E isso é uma grande afronta ao Criador. Porque, ao invés de adorarmos ao Criador, começamos a adorar a criatura. E todos estão destituídos da glória de Deus, por conta do pecado. E por mais que o mundo, irmãs, por mais que o mundo jaza no maligno, e todo tipo de ideologia tem como objetivo primário distorcer a fé cristã, Deus é soberano. A fé feminina e o mundo feminista, poderíamos dizer, fé feminina, com mulheres influenciadas pelo viés ideológico feminista. Porque o mundo tem um rei, tem um profeta, tem um sumo sacerdote, que é Cristo, o Senhor. Então, por mais que todos esses viés ideológicos, plantado pela esquerda, pelo marxismo cultural, pela ideia socialista e por todos esses istas e ismos que existem por aí, nós precisamos entender que Cristo é o Senhor e Ele governa todas as coisas. Então, o primeiro livro da Bíblia, esse que você está com o texto aberto, começa com um relato de Deus criando e instituindo todas as coisas. A família, o sexo, o matrimônio, as ordens para os homens e para as mulheres, a promessa de salvação e as consequências da queda e a redenção do seu povo. Tudo isso, como diz um professor meu de teologia, a Bíblia é exatamente esses 3 primeiros capítulos de Gênesis. Depois desses capítulos, tudo que existe na Bíblia é somente um comentário desses 3 primeiros capítulos da Bíblia. Então, quando você pega o primeiro capítulo de Gênesis, o segundo capítulo de Gênesis, o terceiro capítulo de Gênesis, nós vemos aqui a cosmovisão bíblica da criação, da queda, da redenção e da consolação. E ele, tratando desse tema da teologia bíblica, ele fala que o restante da Bíblia é apenas um comentário desses 3 primeiros capítulos. Irmãs, o homem é a coroa da criação. Ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Lembre que lá no versículo, primeiro capítulo
de Gênesis, versículo 27, Deus disse: criou Deus, pois, o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nosso processo de criação, no processo da criação, Deus proveu ao homem aquilo que seria o seu contentamento e aquilo que seria o seu complemento. E o que seria? A mulher. Deus provê isso ao homem. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei um auxiliador que lhe seja idôneo. Logo depois desse verso do capítulo 18, do versículo 18 do capítulo 1, nós lemos isso. Deus ordena ao homem sobre o fruto proibido. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. E no capítulo 3 de Gênesis temos o relato da queda. Veja aí, capítulo 3, de 15 ao 17. Quer dizer, de 1 ao 7, capítulo 3, de 1 ao 7. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãs, somos filhas de Eva. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, por conta do pecado dos nossos primeiros pais. Eva aqui se coloca exatamente em oposição a Deus. Deus disse: não comam desse fruto da árvore. Quando Eva foi dizer à serpente o que Deus disse, ela ainda aumentou, porque mulher gosta de aumentar as coisas. Ela ainda aumentou o discurso. Ela disse: olha, Deus disse que nós não devemos nem comer nem tocar. Ou raça para exagerar, gente, não é? Deus disse: olha, não coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Quando a serpente pergunta, a mulher diz: olha, Deus disse para nem comer nem tocar. E aí a serpente vem com astúcia e engana a mulher. Mas a mulher aqui, ela já está em completa oposição à ordem divina. E aqui ela começa a exercer um papel totalmente feminista. Ela não se sujeita ao marido. Ela não é uma auxiliadora. Ela não é adequada ao homem. Ela simplesmente se impõe antes do marido e ainda dá do fruto para ele comer. E ele come. Com isso em mente, irmãs, entendemos que Deus criou o homem santo e justo. Todavia, ele rebelou-se contra o seu Criador. O estado da humanidade após a queda é o quê? Total depravação. Por que isso é importante, irmãs? Para compreendermos o assunto que estamos tratando sobre feminilidade bíblica. Fé feminina e o mundo feminista. É necessário nós entendermos o que são os efeitos noéticos do pecado na raça humana. Então, todos esses ismos, istas que nós vemos aí, o mundo propagando,
é exatamente os efeitos noéticos do pecado. Os efeitos noéticos, eu quero dizer, os efeitos que o pecado causou na nossa mente, na nossa alma, no nosso intelecto. Portanto, é necessário que entendermos que a raça humana inteira não está incôlume diante de Deus, não está indesculpável diante de Deus. Romanos capítulo 1 fala isso. Não há ninguém que possa justificar ignorância diante de Deus, porque todos somos indesculpáveis diante de Deus. O texto de Efésios pode refrescar nossa lembrança sobre isso. O texto de Efésios capítulo 2 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua no filho dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Portanto, diante disso, sabemos que nosso estado antes da redenção, antes de Cristo nos alcançar, o nosso estado foi criação e queda. Estávamos completamente perdidos, depravados, até Cristo nos salvar da morte eterna. E por conta do pecado, irmãs, fomos afetados em todas as áreas da nossa vida, inclusive o entendimento do propósito que Deus tem para nós como mulheres. Nascemos inimigos de Deus. Se Cristo não alcançou você, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não nasceu de novo por meio da fé em Cristo Jesus, você é inimiga de Deus. Você é inimiga do Evangelho. E você não pode entender o propósito que Deus tem para você como mulher. Vejamos o que o apóstolo Paulo disse, Romanos 12: E não vos conformeis com este século, com esse mundo feminista. Você não se conforma. Transformai-vos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra é exatamente o que eu vou dizer aqui: metamorfose. É necessário que haja transformação pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O conselho paulino se estende às mulheres. Ele diz que no mundo existe um padrão que não devemos seguir como exemplo ou princípio para a nossa vida. Temos um propósito, irmãs. Amém. E o mundo não vai dizer isso. O mundo não vai concordar com isso. Você na faculdade, todos os seus professores não vão concordar com isso. Você no emprego, na empresa, onde você trabalhar, as pessoas não vão concordar com isso. Se você ligar a televisão, se você assistir Netflix, assistir qualquer tipo de série dos nossos dias, ninguém vai concordar com isso. Mas temos um propósito. E esse propósito significa transformá-lo pela renovação da nossa mente. E a única maneira disso acontecer é voltando às Escrituras. O nosso padrão, o nosso prumo e a nossa regra de fé. Lembra que eu falei do postulado feminista ontológico e epistemológico? Essas palavras só servem para lhe dizer: é um postulado, pressuposto do ser e do conhecimento. A fé cristã propõe um postulado ontológico do ser de Deus e os seus atributos, e epistemológico das Escrituras Sagradas. O feminismo, ele contraria toda essa perspectiva, e ela propõe, esse mundo feminista propõe um outro postulado, um outro pressuposto, um outro fundamento totalmente contrário à fé
a ideologia de gênero, a emancipação feminina, a ditadura da beleza, o empoderamento feminino. E isso é contrário à fé cristã. Gênesis capítulo 2, versículo 18, mais uma vez. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E eu só quero falar para vocês agora sobre o auxiliadora e o idôneo. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque isso vai contra o fluxo do mundo feminista. Isso vai completamente em oposição ao que o feminismo propõe para a mulher. O momento em que Deus diz isso a Adão é um momento de criação. Deus já havia criado quase todas as coisas, menos a mulher. Deus já havia criado muitas coisas, a gente vê isso no capítulo 1 e no capítulo 2, mas ele ainda não havia criado a mulher. Então, o momento que Deus fala isso para Adão é o momento da criação. E declara a Adão que lhe faltava um complemento na vida dele. Não era bom que o homem estivesse só. O Deus Trino cria aquela que seria o complemento e a finalização da criação. Segundo Gênesis 1, 26, 27, nos é dito que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém. E Deus deu uma ordem ao homem. E disse que o homem deveria ter o domínio sobre a criação e as criaturas criadas pelo Senhor. Ele abençoou o homem e a mulher, dizendo-lhes: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movam pela terra. Você percebe que em Gênesis 2, 21 e 22, esse é um texto para ambos, tanto para homem como para mulher. Vejam que o próprio Deus usa o plural: sejam férteis, multipliquem-se. Ou seja, a mulher está ali auxiliando o homem, sendo idônea para com ele, para que ele exerça esse mandato cultural, esse mandato social, esse mandato espiritual. Conforme Gênesis 2,15, Deus coloca o homem no jardim, com uma ordem de guardá-lo e cultivá-lo. E nos próximos versículos temos uma ordem crucial. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. E qual era a ordem crucial? Que de todas as árvores do jardim ele poderia comer, menos um único fruto de uma única árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles não obedecessem essa ordem, o que iria acontecer com eles? O próprio Deus disse: certamente morrerás. E a serpente enganou, dizendo: certamente não morrereis. Pelo contrário, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãs, chegamos nesse momento, nesse ponto, sobre o propósito da mulher na vida do homem. É um propósito antes da queda. É um propósito estabelecido por Deus: ser nossa criadora e idônea. Comprovando isso, que é necessário criar a mulher. Que era necessário criar a mulher. Porque no verso posterior, Adão não conseguiu encontrar, diante de todos os animais que ele tinha que colocar o nome, nenhum se achava para Adão alguém que fosse como uma mulher, auxiliadora e idônea. O propósito da mulher, portanto, tem a ver com o casamento. Eis o propósito da mulher, eis a dádiva do casamento. Deus estabelece aqui o matrimônio e define o sentido de ter criado a mulher. Quando Deus diz a Adão, irmãs, por mais que o mundo diga o contrário, quando Deus diz a Adão: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, Deus está estabelecendo o casamento. Amém. E o que é que o mundo diz? Para que você vai casar?
se você pode ganhar dinheiro, comprar sua casa e seu carro. E é por isso que eu falei no começo da palestra. Às vezes, o que mais temos é influência feminista dentro da igreja. É mulheres que simplesmente já abominaram a maternidade e o casamento. Mas eu tenho que dizer o que a Bíblia diz para você. O propósito da mulher é casar e ter filhos. Esse é o propósito primário da mulher. É isso que a Bíblia diz. Às vezes eu me sinto um pouco louca falando isso, acredita? Às vezes eu me sinto um pouco fora do mundo. Às vezes eu me sinto uma extraterrestre falando isso. Mas Deus tem me dado a oportunidade de falar isso em vários lugares. E mesmo que as pessoas, quando escutem eu falar sobre isso, balancem a cabeça e riem de mim, eu tenho que dizer que foi para isso que Deus fez a mulher. Amém. Mas será que é só isso? Será que é tão pouco assim? Será que a mulher não seria plena, completa, vivendo exatamente a vontade de Deus para a vida dela? Veja como fica a nossa mente. Casar e ter filhos é tão pouco. Mas se você crê que a vontade de Deus é melhor para a sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Não haverá outra que seja perfeita. Não haverá outra que seja boa. E muito menos agradável. O problema é que a nossa mente está completamente influenciada por uma ideologia que é totalmente anticristã e idólatra. Que totalmente desprezou adorar o Criador para adorar a criatura. Ou seja, não é o ideal, irmãs, que o homem esteja sozinho, e a mulher foi criada por Deus com esse propósito. E ela só glorificará a Deus cumprindo esse propósito. Aí você pode me perguntar, e as solteiras, Morgana? Eu vou chegar lá. Porque tem um propósito de Deus para as solteiras. Disse mais o Senhor Deus: far-lhe-ei alguém, Adão, não se preocupa, para cuidar do jardim, dos animais e de toda a criação, você precisa de ajuda. Então eu vou fazer para você alguém que vai lhe auxiliar. E o que significa essa palavra auxiliadora, que as feministas têm ódio? Porque elas pensam logo na escravidão da submissão da mulher. Porque elas pensam logo na desvalorização do gênero feminino. Mas o que significa, irmãs, ser auxiliadora? E se eu tivesse somente 10 segundos e eu tinha que terminar essa palestra agora, eu dizia uma coisa muito importante para vocês. Ser auxiliadora é nada mais e nada menos que é ser como Deus é. Que é ser como Cristo é. E eu vou dizer para vocês o porquê. Quando Deus disse que iria fazer para Adão uma auxiliadora, Deus está dizendo que Ele está criando a mulher para cuidar, para zelar e para ajudar Adão. Honrar a vocação de Adão, que era dominar sobre a criação, guardar e cultivar o jardim, multiplicar e encher a terra. Para junto com Adão obedecer às ordenanças de Deus. Irmãs, nunca mais esqueçam isso. E que vocês possam sair daqui hoje dizendo assim: poxa, que bênção! Deus me criou mulher. E hoje eu entendi que o propósito de eu ser mulher, de ter uma fé como mulher, é entender que a palavra auxiliadora, usada nesse verso aqui de Gênesis 2, versículo 18, é a mesma palavra em todo o Antigo Testamento que se refere ao Senhor como auxiliador do seu povo.
A palavra em hebraico é Ezer. E se você pegar essa palavrinha e procurar essa palavrinha em todo o Antigo Testamento, ela vai aparecer 19 vezes, e 16 vezes que ela aparece em relação à mulher tem um significado de contribuição essencial, de uma forma que o homem não conseguiria viver sem isso. O que eu quero dizer com isso, irmãs? É que esse mesmo termo, essa mesma palavra no Antigo Testamento se refere ao Senhor, ao nosso Deus, aquele que é todo poderoso, aquele que é criador dos céus e da terra. Então por que você fica triste em ser uma auxiliadora, se o próprio Deus é um auxiliador? E nós podemos ver isso. Salmo 33, versículo 20 diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Sua alma espera em quem? No Senhor. Ele é o que? Seu auxílio e o seu escudo. Sabe por que Deus criou você como mulher? Para você ser um auxílio para o homem. Isso é pouco para você? Isso é pouco para você? Exercer uma vocação que o próprio Deus exerce para com o seu povo é você exercê-la na vida do seu esposo. Salmo 75 diz assim: eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Salmo 115, 11. Confia no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Irmãs, quando somos e vivemos de acordo com a vontade e o propósito de Deus, seremos igual aquela mulher de Provérbios 31. Que o marido vai olhar para ela e vai louvá-la diante de todos. E nunca vai envergonhar. Nesses textos, o Senhor é aquele que auxilia o seu próprio povo, irmãs. Então podemos perceber que o atributo dado à mulher no Éden é o mesmo atributo que o próprio Deus também possui. E quando você simplesmente se opõe em ser uma auxiliadora ao seu marido, você está mostrando ao mundo aquilo que Deus não é para o seu povo. Quando você simplesmente se opõe, não se submete, não se sujeita ao seu marido, você está mostrando ao mundo aquilo que Deus não é. Ou seja, você está, como o Tito 2 fala, profanando a palavra de Deus com o seu comportamento. Você está dizendo ao mundo que Deus não auxilia o povo, porque você não é uma auxiliadora para o seu marido. Você está dando um mau testemunho. Você está blasfemando contra a palavra de Cristo. Você está sendo uma vergonha para o Evangelho. E isso só significa que você foi influenciado pela praga miserável que é o feminismo, que se opõe ao cristianismo, que deturpa, distorce, cria uma caricatura terrível de Deus, a ponto das feministas agora chamar Deus de mulher, porque é um absurdo esse patriarcado machista, que Deus não pode ser homem. Nós podemos orar a deusa que criou os céus e a terra. Isso é um absurdo, isso é completamente heresia. Mas muitas de nós, infelizmente, estamos nas igrejas com vários e vários postulados feministas em nosso coração. Contudo, irmãs, a palavra auxiliar para a mulher não pressupõe liderança. Ao contrário disso,
significa estar sob alguém. Então, definitivamente no Éden, Deus estabeleceu que o lugar da esposa o lugar da mulher para ser liderada, estar sob alguém, ser um auxílio a alguém. Aqui é necessário fazer uma firme apologia, uma firme defesa bíblica contra a ideologia feminista. Pois Deus criou a mulher para o homem e não o homem para a mulher. Está lá. Basta você ler 1 Coríntios 11, 8 e 9. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. E por mais que você queira detestar essa ideia, nós, como mulheres, fomos criadas por causa do homem. Homem e mulher são distintos, sim, são diferentes. Enquanto o feminismo diz é tudo igual, mas são distintos, sim. Contudo, diante de Deus, são iguais. Eles são distintos em suas vocações e em seus propósitos. Contudo, eles são complementares. Não dá para ficar sozinho. Portanto, o homem tem que ter uma esposa, a esposa tem que ter um marido. A mulher não está independente do homem na visão bíblica. Ou seja, cai por terra a emancipação e empoderamento feminino aqui. Ela não está independente do homem na visão bíblica, nem na visão teleológica. O propósito da mulher é para o homem. Lembra que após a queda, o que é que Deus diz à mulher? Veja aí, Gênesis 3, na parte dos castigos já, da consequência do pecado lá do Éden. O que é que Deus disse para a mulher? Versículo 16. E a mulher disse, Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Basta você ler esse texto aqui para um feminista, ela só falta se suicidar na mesma hora. Irmãs, após o pecado, o homem se separou de Deus. Os efeitos noéticos do pecado fez com que o homem e a mulher tivessem de enfrentar as consequências dos seus próprios atos. Deus cria a mulher para ser auxiliadora e adequada ao marido, sim, ok. Após o pecado, aquilo ali não acontece de forma natural, porque o pecado contaminou a natureza do ser humano. Mas a consequência do pecado para a mulher é que antes o que era prazer, ser auxiliadora idônea, agora, por conta do pecado, será uma obrigação, será um grande desafio, será muito doloroso. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mas o propósito continua o mesmo. Ela deve ser auxiliadora e idônea. Mas será difícil por conta do pecado. Então, o nosso desejo deve ser para com o nosso marido e ele nos governará. E será muito difícil, mas é a consequência dos nossos pecados. Porque somos filhas de quem? Filhas de quem? De Eva. Nós somos filhas de Eva. A nossa tendência é ir sempre contra as escrituras sagradas, por conta do pecado que foi cometido no Éden. Então, irmãs, o homem tem a primazia na criação, porém quem o auxilia é a mulher. O homem também não pode ser machista ao ponto de dizer assim: bom, eu tenho a primazia na criação e não preciso de ninguém para nada. É errado. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho.
Aqui devemos lembrar que os dois, homem e mulher, são iguais diante de Deus. O que os distingue são os propósitos. Contudo, há uma complementariedade totalmente interreferente. O que eu quero dizer com isso? Os dois se complementam. O homem, ele deve liderar, ele deve ter domínio, ele deve cultivar, ele deve guardar o jardim dele. Isso no contexto social, espiritual, cultural. A mulher deve auxiliar, ser adequada a ele, ser sujeita e ser submissa a ele. Contudo, existe uma complementariedade aqui. E essa complementariedade é totalmente teorreferente. O que é isso, teorreferente? Centrada em Deus. Do ponto que o homem não pode ser autoritário e exercer uma ideia totalitarista da família, como também a mulher não pode em nenhum momento ser escrava do homem a ponto de permitir que o homem faça dela o que ela quiser. Então lembre-se que essa complementaridade tem Deus como centro e o propósito de Deus no centro disso. Entretanto, não quer dizer superioridade, como dizem as feministas. As feministas vão dizer que o homem, por que o homem é superior à mulher? Mas não tem a ver com superioridade. Nem também tem a ver no papel da mulher com inferioridade. Tem a ver com eles estão diante de Deus iguais, mas têm propósitos diferentes, são distintos. No Antigo Testamento, a mulher está lá como auxiliadora. No Novo Testamento, a mulher está lá como auxiliadora. Porque Deus, antes de dar o propósito da mulher como auxiliadora, Ele mesmo é o auxiliador do seu povo. E a palavra idônea, o que significa? Em outras versões na sua Bíblia, pode ser que você encontre a disjuntora. Pode ser que você encontre na sua Bíblia assistadora. Pode ser que você encontre na sua Bíblia alguém que lhe corresponda. Mas na minha versão revista atualizada é auxiliadora e idônea. A palavra tem ideia de correspondente, que significa no hebraico igual e adequado. Ou seja, a mulher, ela deve ser auxiliadora e adequada ao homem. Competência para cooperar com a missão do marido, sujeitando-se a ele em tudo, assim como a igreja deve fazer com Cristo. E aqui nós temos um outro grande exemplo. E aí eu fico muito chateada, porque muitas mulheres dentro da igreja acham isso muito pouco. Mas quando Deus lhe chama para ser idônea, Deus está dizendo: você deve ser o exemplo da noiva do Cordeiro. Você deve ser o exemplo da igreja de Cristo. Aquela igreja que é pura, que se mata. Amém. Aquela igreja que se submete ao amor do seu noivo, que é Cristo. Aquela igreja que se adequa ao noivo, que é Cristo. Aquela igreja que deve se preparar para corresponder a esse amor de Cristo. Então, por hora, como auxiliadora, você está manifestando na prática o que Deus é para o seu povo. E outra hora, como idônea, você está manifestando na prática o que a igreja deve ser para Cristo. Amém. Isso não é pouco, irmãos. Pelo contrário, isso é o propósito divino para a mulher. E se é o propósito divino para a mulher, é a melhor maneira da mulher viver a vida. Então, homens e mulheres têm diferenças em muitas áreas, porém, diante de Deus, são portadores da sua imagem e semelhança. Amém. Você nasceu mulher. Você nunca vai se tornar uma mulher. Os feministas amam a ideologia de gênero, porque ela é totalmente, além de ser ilógica, obsoleta, é totalmente anticristã. Você nasceu mulher. Você nasceu homem. Você não se torna
um gênero que Deus já estabeleceu no seu nascimento. Quer dizer, no ventre da sua mãe. Quer dizer, antes da fundação de todas as coisas. Então percebe, irmãs, que não é só questão de aborto. Tem muita coisa por aí. Perceba que não é só uma questão de filosofia, de ideologia. Tem muita coisa que o feminismo propõe que a Bíblia reprova. Muita coisa. Então você que nasceu mulher, saiba que você nasceu à imagem e semelhança de Deus. E por conta do pecado, mesmo por conta do pecado, existe em você e em mim fragmentos da imagem de Deus. Depois do pecado, a imagem de Deus ela não foi totalmente retirada da criatura, do ser humano. Todos os homens vivem sim, mesmo após o pecado, mesmo em pecado como nós nascemos, com fragmentos dessa realidade da imagem de Deus. A mulher que Deus cria para o homem é uma mulher com dois propósitos inquestionáveis e primários. Ela é uma mulher auxiliadora, ela é uma mulher idônea. Ela é uma mulher que se adequa ao homem. Como é que a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida? Como é que eu poderia concluir essa palestra? Como é que eu poderia falar sobre fé feminina no mundo feminista, quando tratamos de um dos primeiros textos da Bíblia que fala sobre o propósito da mulher? Irmãs, Deus criou a mulher e criou a sua imagem. Você entende isso? Quanto tempo você já pensou sobre isso? Eu nasci mulher. Eu sou criação de Deus. Eu sou imagem e semelhança do Criador. O próprio Deus, autor das Escrituras Sagradas, não é esse Deus machista que o feminismo prega. É um Deus que, quando cria a mulher, cria a sua própria imagem e semelhança. Antes da mulher vir do homem, Deus a formou a sua própria imagem e semelhança e a adotou com atributos que somente a mulher possui. Amém. Diante dele, homens e mulheres são iguais, entretanto com funções diferentes, que se complementam. E sua vocação primária e essencial é sê-la como Deus a determinou. Amém. Você quer fazer uma faculdade? Faça uma faculdade. Você quer trabalhar fora? Trabalhe fora. Mas você não pode esquecer que mesmo na faculdade, mesmo no trabalho, mesmo no mundo feminista, Deus propõe a você que a sua vocação primária e essencial é sê-la como Ele a determinou, auxiliando e sendo submissa ao seu marido. Nesse mundo que Deus criou, o feminismo tenta sabotar a feminilidade, induzindo as mulheres a crer numa ideologia que é tão religiosa quanto elas mesmas são. Como assim, Morgana? A ideologia feminista é religiosa? Sim. A ideologia feminista é religiosa? Sim. É um outro tipo de religião? Sim. E esse viés aqui religioso chamado feminismo induz sim as mulheres a crer numa ideologia que é tão religiosa quanto elas mesmas são. E por que eu estou dizendo isso? Quem disse, Morgana, que as feministas são religiosas? Eu pergunto para você, quem disse que elas não são religiosas? Sabe por que eu digo isso, irmãs? Porque não há ninguém nessa terra que não seja religioso. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem religioso.
Deus criou o homem, nos criou com o senso da divindade dentro de você. Todo ser humano é um ser religioso. Todo ser humano carrega em si fragmentos da imagem de Deus. Um teólogo muito famoso disse o seguinte: que existe na mente humana, abrindo aspas, e na verdade, por disposição natural, certo senso da divindade. Consideramos como além de qualquer dúvida isso. Portanto, como desde o princípio do mundo, nenhuma região geográfica existe, nenhuma cidade existe, enfim, nenhuma casa, nenhuma família existe que tenha deixado, que tenha transcendido, abandonado a religião de alguma forma. Há nisso uma tácita confissão de que no coração de todo o ser humano jaz gravado o senso da divindade. Aliás, até a própria idolatria é uma ampla evidência desta noção. A idolatria do ser humano, todos somos tendenciosos a criar ídolos no nosso coração. Um teólogo já dizia isso. Nossa mente é uma fábrica de ídolos. Porque o homem, irmãos, é religioso. Quando você não adora a Deus, você vai adorar qualquer outra coisa. Mas você vai adorar sempre, você vai criar um ídolo de qualquer outra coisa. Então até as feministas são religiosas, sim. Porém, adoram um outro ídolo. Muitas vezes chamado da supremacia, empoderamento, emancipação feminina. E olha, eu digo mais: tem culto, tem evangelho, tem pressupostos de redenção, sim. Se você olhar para o feminismo exatamente como ele é, você vê quais são as boas novas. Mulher precisa ser valorizada. Não existe desigualdade entre os gêneros. Proposta de redenção: vive uma vida independente, você não precisa de homem. E você está salva dessa opressão patriarcal, masculina, exagerada. Irmãs, a gente precisa entender que as Escrituras rejeitam o feminismo, tal como a luz rejeita as trevas, tal como Cristo rejeita a hipocrisia dos fariseus. Mulheres cristãs feministas é um verdadeiro contrassenso, é pura idolatria, ou melhor, ideolatria. O outro termo que está sendo usado é a adoração às ideologias, ideolatria. Ou seja, é impossível, é contraditório demais, irmãs, uma cristã ser uma feminista. O feminismo existe nas nossas igrejas disfarçado da liberdade cristã. Porque às vezes as mulheres rejeitaram a teologia. Tem muitas mulheres na igreja que nem imaginam, que estão crendo numa estrutura completamente pagã, vinda do feminismo. Mas isso acontece dentro das igrejas por quê? Porque as mulheres rejeitaram a teologia. Teologia forte, diz John Piper, produz mulheres fortes. Porque as mulheres não se interessam por teologia, irmãs. Teologia é um estudo sobre Deus. Tem algo mais importante do que isso. Conhecê-lo não é um pressuposto para se viver uma vida cristã. Uma mulher que vive para a glória de Deus, além de conhecê-lo, deve se submeter ao senhorio de Cristo, assim como a igreja faz. E há algo aqui magnífico nessa apresentação, nessa representação da união do homem com a mulher, e Cristo e a sua igreja. A mulher deve ser sujeita ao homem, sendo seu apoio e auxílio. Mulheres, conformem-se ao exemplo da noiva de Cristo, a igreja, a noiva do Cordeiro. Mulheres casadas, quem aqui
Ele diz: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar o marido, de como agradar a esposa. E não somente isso, não somente esse conselho foi dado para as mulheres casadas. Paulo falou para Tito, no capítulo 2, exatamente assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Não sejam caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de quê? De instruírem as jovens recém-casadas. E aqui a gente entende que essa mulher é casada porque ela deve instruir as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Mulheres casadas precisam instruir outras mulheres solteiras na igreja a quê? A amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos. Ou seja, tem que instruir porque são um exemplo. Ou seja, mulheres casadas precisam ser um exemplo. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela me disse assim: olha, Morgana, como é difícil encontrar um exemplo de casamento bíblico na igreja. A ponto que hoje os jovens, as mulheres solteiras, não querem casar, porque não encontram dentro das igrejas bons casamentos, que sejam exemplos, que mulheres solteiras possam chegar na igreja e dizer assim: como é, minha irmã, a felicidade de viver uma vida casada. Pelo contrário, irmãos, vivemos em igrejas que as mulheres estão fartas dos seus próprios maridos. Vivemos na igreja que a mulher só faz reclamar porque tem filho, porque não tem tempo para nada. Mulheres passam horas no Facebook, mulheres passam horas no WhatsApp reclamando do marido, do filho, enquanto a casa está uma bagunça. Enquanto os filhos estão em tempo integral na escola, ouvindo todo tipo de filosofia, educação anticristã, antibíblia, porque a mulher não quer, as mulheres casadas não querem, as mães não querem nem educar os seus próprios filhos. E aqui eu abro um parênteses porque eu sou a favor do homeschooling. Se Deus um dia me permitir ter filhos, eles serão alfabetizados em casa, com educação clássica. Depois, com essa educação, eles estudam sozinhos as outras matérias e depois, se eles quiserem, entram na faculdade. Porque isso é bíblico. O que a gente vê hoje dentro das igrejas são mulheres casadas que não demonstram bons casamentos, enquanto os jovens tentam olhar para esses casamentos e não querem casar, porque não vê essa plenitude que Deus promete no matrimônio. Mulheres casadas precisam entender que vocês devem ser um exemplo para as mulheres solteiras na igreja. Vocês precisam ser boas conselheiras. Vocês precisam exortar, disciplinar, chamar mulheres ao arrependimento quando encontrarem nas mulheres solteiras a tendência feminista de tentar rejeitar casamento e maternidade. Vocês precisam ser mulheres fortes. Vocês precisam de uma teologia bíblica. Vocês precisam conhecer as Escrituras. E as mulheres solteiras, Morgana? Como elas vão ser auxiliadoras e idôneas? Sabe como é que elas vão ser auxiliadoras e idôneas? Exatamente segundo o conselho de Paulo. As mulheres solteiras têm lugar sim na feminilidade bíblica. E as Escrituras dizem que quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Também a mulher, como a viúva, como a virgem,
Cuida das coisas do Senhor para serem santas. Lembra da palestra de ontem? Tanto no corpo como no espírito. É isso que diz 1 Coríntios 7, 32 e 34. Então, qual é o lugar da mulher solteira na feminilidade bíblica? Cuidar das coisas do Senhor, de como agradá-lo. Cuidar das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. E quando você começa a cuidar das coisas do Senhor, e quando você começa a agradar ao Senhor, você vai entender o seu papel como auxiliadora. Eu não sou casada. Quando eu entendi esse versículo na minha vida, eu entendi que a minha vida só tem um objetivo na feminilidade bíblica: cuidar das coisas do Senhor e de como agradar. Somos filhos de Eva. Eu falei no começo da palestra que nós precisamos ser filhos de quem? De Sara. Quem foi Sara? A esposa de quem? Abraão. Somos filhos de Eva por conta da nossa natureza pecaminosa, por conta do Éden, assim como C.S. Lewis fala lá nas Crônicas de Nárnia. Mas nós devemos ser filhos de Sara. Eu queria terminar lendo esse texto aqui. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3, 1 a 6. 1 Pedro 3, 1 a 6. E eu vou dizer porque a gente precisa ser filhos de Sara. A palavra de Deus diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, se ele ainda não for um cristão, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois, presta atenção, foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É isso que a Bíblia diz para nós. Em vez de darmos ouvidos às vozes liberais de mulheres que difamam a palavra pelo seu proceder, deveríamos atentar para a mulher piedosa e de fé de Provérbios 31, de 10 a 31. Nesse texto, eu sei que vocês conhecem muito bem, há grandes tesouros, mas um deles é o versículo 23 de Provérbios 31. Eu vou ler para você o 23. E eu vou dizer para você por que esse é um tesouro nesse texto de Provérbios 31. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Como assim, Morgana? Eu lembro que lá em Provérbios 31, Morgana, a mulher, ela administra a casa, ela acorda cedo, cuida da casa, dos filhos, bota comida na mesa, costura a roupa, na época de inverno, faz cobertor grossinho para ninguém sentir frio. Ela é louvada pelo temor ao Senhor. Por que em Provérbios 31, versículo 23,
que fala, que é o único momento que fala sobre o marido. Isso é um grande tesouro desse texto. Quando você lê Provérbios 31, de 10 a 31, o centro dessa perícope, desse texto, é esse versículo 23, que eu vou repetir de novo para você. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Por que esse marido é estimado entre os juízes, entre as pessoas importantes da terra? Porque ele tem uma mulher virtuosa em casa. Amém. Porque ele tem uma mulher em casa que teme ao Senhor, o auxilia e é idônea. Isso é a parte mais importante de Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. É porque, por conta de uma mulher virtuosa, o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Amém. Irmãs, por que esse versículo é tão importante para nós? Se fala de homem, de marido. É importante porque o fim de tudo que uma mulher virtuosa deve fazer é para o seu marido ser glorificado entre as pessoas, no mundo, entre as pessoas mais importantes do mundo, entre os povos. O propósito da mulher é esse: é fazer do marido um homem respeitado, estimado entre os povos. Mas por que tudo é dar para o homem, irmão? Se nada disso é receber alguma coisa. Irmãs, se você olhar para o capítulo 31 de Provérbios, você vai ver quanto essa mulher é bem-aventurada. Abra comigo aí Provérbios 31. Quando na Bíblia você encontrar a palavra bem-aventurada, lembre-se que significa felicidade verdadeira. Na Bíblia, quando você encontrar bem-aventurada, lembre-se que é pleno de felicidade. Essa mulher que vive uma vida para que o seu marido seja respeitado e estimado, é essa mesma mulher que no versículo 28 é dito sobre ela dessa forma: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ou seja, essa mulher ela é realizada em casa. Essa mulher ela é realizada no lar. Ela tem louvor, elogio, amor familiar, tanto dos seus filhos quanto do seu marido. Assim como a igreja deve fazer para com Cristo, uma mulher virtuosa saberá viver uma vida para a glória de Deus, na doutrina, na prática e no sentimento correto. E eu termino dizendo que há redenção para a mulher, mas essa redenção não é o feminismo. Essa redenção não é essa liberdade que as feministas pregam. A redenção para a mulher, irmãs, aconteceu justamente após a queda de Eva. Essa redenção para a mulher, irmãs, foi profetizada justamente após o pecado de Eva e de Adão no Éden. A redenção para a mulher feminista, a redenção também para a mulher feminista e para aquelas que estão na igreja influenciadas pela mácula do feminismo. Lá no Éden, o próprio Deus redimiu seu povo na promessa do verdadeiro e do único descendente. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus dizendo entre a mulher e a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Sabe o que isso quer dizer, em outras palavras?
até para as mulheres feministas, até para as cristãs, abre aspas, feministas, até para nós, mulheres cristãs, filhas de Eva, há redenção. E essa redenção não aconteceu em Apocalipse, ela não foi proferida no final da história. Ela foi proferida logo no início da história, após a queda. Após a mulher tentar uma ação independente do homem, após a mulher tentar uma ação contra o próprio Criador, em rebeldia e em desobediência, o próprio Deus disse que haverá um descendente. Haverá um homem. Amém. Que ferirá a cabeça da serpente. E esse homem, irmãs, é Cristo. Esse homem é Cristo. Cristo é o único homem. É o exemplo de como os nossos maridos devem ser. Aquele que ama a sua noiva e se entregou por ela. E mesmo se você não tem marido, e mesmo se você não tem uma figura masculina na sua casa, na sua família, mesmo que você não tenha um pai, você tem o Senhor. Você tem Cristo. E o amor dele é o amor que todos os maridos, que todos os pais deveriam seguir. É o amor que se entrega totalmente, que ama incondicionalmente e sofre plenamente para lhe dar redenção e vida eterna. Amém. Fé feminina é a fé bíblica, é a fé dos apóstolos, é a fé da história da igreja no mundo feminista, que nós não podemos nos conformar com ele, que nós não podemos aceitar suas condições, sua estrutura, seus postulados, seus fundamentos, porque se fizermos isso, iremos contra a palavra de Deus e difamaremos o